Olha que pergunta interessante que me fizeram. Por que aqueles dois endemoniados da região de Gadara pediram ao Senhor Jesus Cristo para possuírem aquela manada de porcos? Foi coincidência, Daniel? Nananina não. Vou passar para você 3 pontos aqui, que são os motivos pelos quais, os principais pelo menos, né, que os demônios fizeram esse pedido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, eu quero te passar 2 informações. Primeira informação, a região de Gadara era uma região que não fazia parte do território de Israel. Por que eu estou citando isso para você? Pra você poder entender, porque naquela época, muita gente pode pensar o seguinte: ah, Daniel, mas como assim? Os caras estavam ali tendo porcos, mas era proibido porcos. Isso para os judeus. Quem era gentil podia comercializar e consumir à vontade os porcos. Segundo ponto, eram 2 endemoniados. Mateus e Marcos vai falar de 1, mas Lucas, se eu não estou enganado, vai falar de 2 endemoniados. Tá? Por que Mateus e Marcos cita apenas 1? Porque é aquele que foi usado por Jesus Cristo para poder pregar nas cidades de Decápolis e também para sua família, tá? Mas o ponto que eu quero levantar não é nem esse, é que quando Jesus pergunta para eles quem eles eram, o nome deles, eles falam legião. Então isso significa que cada um deles tinha 6.000 demônios habitando no corpo deles. Então cada um 6.000, somando os dois, 12.000 demônios nesses 2 seres humanos. Mas vamos lá. O primeiro argumento que eu quero levantar para você é aqui, ó. Lá em Mateus capítulo 12, no verso 43, o Senhor Jesus Cristo ele diz claramente que quando um demônio ele sai de uma pessoa, ele fica rodeando por todos os lados, procurando locais áridos para que possa encontrar descanso. Só que isso não acontece, né? Tanto que o Senhor Jesus Cristo fala que ele volta para tentar achar a casa limpa para poder trazer não só ele, mas 7 junto com ele, né? Mas vamos lá. A questão aqui é a seguinte: eles preferiam, no caso, estar em animais do que ter que passar por esses locais e não ter descanso, não ter, entre aspas, um refrigério. Porque enquanto eles estavam habitando aqueles 2 homens ali, eles estavam tranquilos. Eu até, inclusive, vou levantar outros 2 pontos aqui para você vai entender um pouquinho do porquê para eles estava tranquilo, sossegado, estar naquela região. Mas para eles era muito melhor, por causa do sofrimento, por causa do tormento, estar em animais do que não estar em nada, estar rodeando ali, ou ter, pior ainda, que voltar para o abismo. Então, por isso, os porcos estavam ali, ele pediu para que pudesse habitar nos porcos. Agora, por que ele não fez isso com as outras pessoas? Porque quem estava acompanhando o Senhor Jesus eram os discípulos, e os discípulos eram cristãos.